Diz Dona Isabel que eu sou um espírito muito velho. Aí eu disse para ela, tia Isabel, ela disse, é muito velho, cascuda mesmo. Aí ela falou assim, tão velho quanto eu. Eu disse para ela, então eu estou atrasadíssima, não é? Mas importa é o tempo presente. Importa é que estamos aqui. Isso é que importa. Então, nós vamos começar com Dona Heloísa Pires. Na participação de Dona Heloísa Pires, na Semana de Kardec, de 2011, Dona Heloísa abriu os seus trabalhos dizendo assim, na felicidade de estarmos mergulhados numa casa onde a compreensão do trabalho de Kardec é real. E na Semana de Kardec de 2013, a senhora disse assim, aqui, Isabel, nessa casa maravilhosa, que cuida da emoção, nos desperta para a compreensão de Jesus e de Kardec, e que ainda consegue nos impulsionar a todos para o trabalho. E a senhora completou. Nas minhas preces, Isabel, tenho pedido para que na próxima eu venha na sua equipe. Então, nós queremos pedir à senhora que converse um pouco conosco sobre essa fala da senhora, essa compreensão que Dona Isabel, que a senhora sempre considerou Dona Isabel ter sobre o trabalho de Kardec e de Jesus. Isabel é um fenômeno incrível. Numa época em que a mulher ainda era a costela de Adão apenas, Isabel se fez uma grande mulher. Trabalhou pelos mais necessitados, compreendeu que a vida não é realizada por conquistas materiais, que ficam na terra. Os faraós já se enganaram. Construíram grandes pirâmides, alguns conheciam a doutrina secreta, mas o hábito é mais forte. O desejo do material de brincar, de mergulhar no mundo, e eles se perderam nas conquistas materiais e não levaram um tostão, coitadinhos. E a porta do reino, diz meu pai num livro lindo, O Reino, se fechou quando eles chegaram carregados pelo pensamento das conquistas materiais. Isabel sempre se preocupou com o amor, amando profundamente os mais necessitados, ensinando nesse livro lindo sobre ela o perdão, a arte de perdoar. E todo mundo que passou por uma tempestade com uma pessoa que amávamos e amamos tanto, sabe como é necessário perdoar. Então, em nome de Isabel, de todos os ensinamentos do amor, eu vou lembrar uma poesia de Maria Dolores. Se eu não lembrar e alguém lembrar, pode continuar, porque nós, né, Ney? De vez em quando some uma nuvenzinha e nós pegamos de novo. Maria Dolores, nos teus dias de dor, recorda uma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, um golpe de outro golpe se aproxima e o mármore se expressa em suave beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se não tivesse o calor para se transformar em porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não foi semeado para ser pão à mesa, foi triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere, humilha, ama, entende, perdoa e agradece o trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de servir quem te ama e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir a
frente, sempre mais alva e linda. Quem não serve, não perdoa e não pratica o amor é um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. E é exatamente o que a querida Isabel nos ensinou a vida toda: humildade, amor e trabalho. Tem muita gente que não quer trabalhar, até ficam com humildade e com amor, mas o trabalho melhora o corpo e melhora o espírito. Estamos na Terra ainda muito grudados ao material. Nós, analisando o mundo confuso de hoje, lembramos da Isabel, que se voltou para as crianças que necessitavam de educação e consolo, como os seus próprios filhos, que se voltou para todos que precisavam da luz de Kardec e de Jesus, que com Jesus, ela sempre seguiu Jesus, com Jesus ela aprendeu a educar com doçura e firmeza. Jesus, sois Deus e sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, com que se há de salgá-la? Jesus ainda: eu vim para os doentes, os cansados, os necessitados. Os sãos já não precisam de médico. Jesus é o grande médico que cura as nossas almas. E é exatamente assim que a querida Isabel agiu, estendendo as mãos aos necessitados, perdoando e firme, muito firme. Jesus, firmeza. Ai de vós, sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Quando necessário, Dona Isabel era firme, chamava atenção. Aliás, está um filho dele sentado aí, que tem muito da mãe também, o Irie, e o Alain também. Ela educou os próprios filhos, educou a todos nós que a conhecemos e continua no mundo espiritual a nos envolver em muito amor, em muita paz e muita alegria. Ontem mesmo, antes de dormir, eu falei: querida Dona Isabel, quero conversar com a senhora. E acordei numa alegria tão grande que tenho certeza que ela falou para mim: siga Jesus. É preciso seguir Jesus para que aqui ou em qualquer ponto deste universo infinito estejamos felizes, porque a felicidade é uma criação nossa, que se expressa na arte de amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus de Nazaré. Muito obrigada. Muito obrigada, Dona Heloísa. A senhora disse algo que, na verdade, a senhora repetiu da mensagem que ouvi da senhora de 2013, que quando a senhora disse assim: pedi a Jesus, Isabel, que na próxima quero vir na sua equipe. E aí a senhora olhava para os voluntários todos trabalhando, né? Naquela ocasião, o espírito cascudo era mais jovem, no corpo físico, eu estava como as meninas, um pouquinho mais velha do que elas. E a senhora olhou e falou: mas, Isabel, esse pessoal aqui trabalha muito. Acho que eu vou continuar na equipe de Herculano. E aí a turma morreu de rir. Mas Herculano também trabalhou. Com 15 anos, ele fundou em Avaré um lugar para atender os necessitados e fazia o Natal dos pobres. E fez pela vida toda. Não era só intelecto, era amor, coração. Ele e minha mãe, Maria Virgínia. Olha que maravilha. A senhora pode escolher a equipe, então. Mas nas duas... Dois turnos. Mas nas duas precisará trabalhar. Vou ficar nos dois turnos, se permitirem. Doutor Ney Pietro Pérez, alegria tê-lo aqui. Na recuperação de todos estes anos da vinda do senhor a Juiz de Fora, na Semana de Kardec, recuperamos este livro, O Espiritismo, a Reencarnação e a Ciência, do qual o senhor fez parte, foi
um conjunto de textos produzidos pelos expositores da Semana de Kardec do ano 2000. Mas o senhor já havia estado conosco em Juiz de Fora bem antes. Vamos conversar um pouquinho sobre o impacto de Isabel Salomão de Campos neste espírito. Então, vocês desculpem, mas eu sou preso da emoção, não podia ser diferente. E a lembrança maravilhosa de todos esses momentos, todas essas semanas, 2 vezes, não é? A cada 2 anos. Então, a convivência com a dona Isabel, fazendo as refeições conosco, me lembro muito bem, sentado ao lado dela, ela não dispensava o tempo e nos colocava a par de muitas curas que, através dela, foram realizadas, inclusive daqueles hospitalizados que ela tinha liberdade total. São 15 ou 16 hospitais da cidade, não é? E a dona Isabel era recepcionada, permitindo a ela a visitação àqueles ali desejosos da sua visita. E a narrativa de vários casos de crianças que nasceram impossibilitados pelas condições do aparelho reprodutor feminino, não havia condição. E se realizou a cura. Eu me lembro desse caso descrito por ela. A cura e o nascimento dessa criança, desse espírito. Então, eu não gravei na época, mas eu guardo na minha emoção, porque emoção é um negócio que fica através dos milênios. Então, as narrativas que a dona Isabel colocava, mas ela colocava assim, com isenção, como se aquilo não fosse através dela. Olha a beleza. Não era ela o instrumento, era sempre a espiritualidade. E ela era, como sabemos, não é, a intermediária que dava, não é, na visão que a gente tem das curas, propiciava o seu fluido, o ectoplasma, que é de natureza biológica, não é? Para que a espiritualidade o utilizasse em benefício dos grandes recursos que nós estamos longe de imaginar. Os recursos que a espiritualidade tem para realizar as curas espirituais. A dona Isabel foi, assim, essa figura, essa intermediária do plano espiritual. O senhor está falando sobre os momentos de conversa, né? E o momento que ela contava as curas, a isenção, né? Ela atribuía sempre, obediente aos princípios do conhecimento espírita, tudo atribuído à espiritualidade. É Dr. Freitas. E ela, às vezes, compartilhava conosco assim: vejam só, eu estou cercada de estudiosos. Heloísa, Ney, Núbor, Jorge Andréia e tantos outros. Eu me atreveria a falar desses assuntos se fosse eu? Vejam todos esses pesquisadores, estudiosos, palestrantes internacionais. E algo muito significativo que vocês devem se lembrar é que esses momentos de convivência em torno da mesa eram momentos de aprendizagem. Por quê? Dona Isabel trazia dos céus à terra informações que não estavam contidas nos livros e outras tantas que estavam 100% alinhadas com o Espiritismo sem que ela mesma tivesse conhecido uma só letra da codificação espírita. Então, essa é uma característica que os nossos irmãos precisam saber sobre os bastidores da Semana de Kardec, que o senhor participou tantas vezes. Então, esse livro, produzido pelo
nosso Irie, elo de amor. Me deram a honrosa incumbência de prefaciá-lo. Eu tive que lê-lo inteiro, e eu li, e gravei muitos episódios. Então, aquilo que foi mencionado por você ontem aqui, que era a convivência da dona Isabel com os instrutores espirituais, a formação espírita dela não foi nos livros, foi através dos espíritos, dos benfeitores. E vejam como isso, acho, fez uma diferença tremenda. Quem entre nós tem essa condição de, num estado, né, de relação espiritual com esse mundo, né, do outro lado, receber de instrutores as informações na sua formação, na sua maneira de aprendizado, diretamente dos espíritos. Então, a gente vê, por exemplo, a dona Isabel, entre algumas perguntas que o Nubo Facuri fez, ou não sei se foi o Nubo Facuri ou se foi o timoneiro, né, por que ela escolheu, quando ela escolheu, constituir a Casa do Caminho e por quê? Vejam só, as origens de onde nós estamos e nos beneficiando, como há muitas centenas de pessoas que aqui vêm, não é? Então, ela disse, eu acho que foi um impulso meu. Foi um impulso meu, porque eu passei por um momento de grande dor, de grande doença, e eu fui curada pelo apóstolo Pedro. Vocês acham isso? Apóstolo Pedro foi quem curou dona Isabel nessa fase inicial. Então, como ela quis dar o nome Casa do Caminho, que era a Casa do Caminho dos primeiros dias dos apóstolos de Cristo, né? Ela quis dar esse nome em agradecimento e respeito a esses tremendos... E fazia questão de dizer que era a Casa do Caminho. A Casa do Caminho. A Casa do Caminho. E quando era perguntado, dona Isabel, mas por que a Casa do Caminho? E por que, entre aspas, ela diz, porque é aquela Casa do Caminho. A Casa do Caminho de Pedro. Então, esse vínculo, é muito importante que os nossos irmãos também saibam que dona Isabel levou algum tempo até revelar estes fatos. Porque, durante algum tempo, a espiritualidade disse a ela que ela não poderia revelar esses fatos. Eu me lembro muito bem no dia em que, numa reunião pública, ela diz assim, vocês não se assustem, não, mas agora eu já posso contar. Então, esse vínculo, né, com Pedro, o apóstolo, vem da cura e da gratidão. E a gente volta ao tema gratidão, que é esse impulso, era por gratidão. Por isso ela diz tantas vezes, meu nome é gratidão. Tem algo que nós conversamos nos bastidores, doutor Ney, que o senhor me disse assim, Mirna, eu quero falar sobre a visão de dona Isabel sobre Jesus. A palavra do senhor. Então, isso me emociona muito, porque, através desses momentos com a dona Isabel, e buscando o Cristo dentro do meu ser, eu percebo, na minha pálida sensibilidade, como dona Isabel era integrada intimamente com o ensino e o pensamento de Jesus. Lendo esse livro, eu me encantei. Me encantei e estou levando vários para presentear pessoas que eu prezo muito, porque não há um tema em que dona Isabel não coloque Jesus como o nosso grande orientador. E eu quero aproveitar
nesse momento, com a dona Isabel, para dizer do mais íntimo da minha alma que nós não podemos esperar mais. A humanidade não pode esperar mais. Já estivemos todos nós aqui, os que estão sentados e os que estão ouvindo aí. Já estivemos acomodados muitas reencarnações, mas agora chegou o momento. E é o momento planetário, que a gente, quem sabe, quem tem ouvidos de ouvir, quem tem coração de sentir, percebam que nós estamos em mudanças vibratórias nesse planeta, intensas. Então, sabem, desculpem, que cada um consulte o seu íntimo, consulte a sua consciência, onde Deus está nela, se manifestando, e assuma a sua posição nesse momento existencial planetário. Não podemos, o mundo não pode, eu não diria apenas o planeta Terra, porque a nossa visão se amplia muito quando a doutrina nos coloca e quando a gente traz, na casa do meu Pai há muitas moradas. São inúmeras, bilhões. E então nós somos um planetinha num sistema de uma modesta estrela de quinta grandeza. Quantos orbes nessas moradas da casa do Pai? E nós estamos exatamente neste momento cíclico em que as mudanças são inexoráveis, planejadas pelo Pai, de longo tempo. Então, nós escutemos a voz interior e abracemos a nossa posição planetária nesse momento importantíssimo da humanidade. Não importa as paisagens e as situações políticas que atravessamos, isso é transitório. Sabemos que é transitório. A destinação desse planeta, e mais do que do planeta, a destinação desse nosso país está muito bem delineada no livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aqui tem referências da dona Isabel, quando perguntada, ela disse: respeitemos os nossos líderes políticos de quaisquer associações. Por quê? Porque o nosso respeito, a nossa atitude positiva é a atitude de Jesus diante dos que lhe buscavam a cura. Essa atitude nossa hoje, desculpem, ela é respaldada na visão quântica em que nós estamos, não só nesse orbe planetário, estamos emaranhados por um poder oculto. Tão emaranhados estamos que não podemos tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Esse verso de um poeta místico inglês, Francis Thompson, nos arremete a uma condição cósmica. Essa é a nossa natureza. E Jesus pontificou isso. Podeis fazer o que eu faço, e até muito mais, na sua modesta interpretação. Então, esse Deus palpitante dentro de nós, ele precisa ser manifestado nas nossas ações, na nossa maneira de ser, no nosso trabalho, e isso ampliando a nossa sensibilidade e a nossa crescente conexão com Ele. Porque, no dizer de Emmanuel, somos todos doentes pedindo alta.
voltando à casa do Pai. Este é o nosso momento de retorno, não é isso? De modo que essa casa tem testemunhado isso. A Dona Isabel, a sensibilidade dela e a ligação dela com Jesus só nos dá a perceber que ela conviveu intimamente com Ele. Essa é a minha percepção. Não é só do senhor. Toda a existência física de Dona Isabel esteve fundamentada neste propósito e neste objetivo de aproximar todas as pessoas que estivessem em torno dela do Cristo. A leitura que o senhor faz, e Dona Heloísa começou falando sobre isso, é também a nossa vivência aqui. A proximidade com o Cristo através da atitude. Ela diz assim: nunca estivemos tão perto do Evangelho de Jesus. E o quanto nós precisamos aproveitar esta proximidade. Nós estamos num ambiente de tanta fraternidade que nós podemos dizer que os nossos irmãos já homenagearam Dona Isabel com a sua presença, com a presença de vocês, com essas palavras que refletem aquilo que Dona Isabel deixou dentro de vocês. E nós, da comunidade espírita, a Casa do Caminho, somos muito gratos por isto. E precisávamos muito que isso ficasse registrado, porque vocês já foram homenageados anteriormente pela Semana de Kardec, numa iniciativa de Dona Isabel. Junta-se a vocês o professor César Reis, os 3 homenageados de Dona Isabel, e nós queríamos muito trazê-los aqui, sabendo de que Dona Isabel tinha por vocês um extremo carinho, porque sabia que vocês identificavam nela o trabalho que ela, de fato, estava realizando. Muito obrigada. Nós vamos encerrar este encontro, muito agradecidos aos nossos irmãos, que são parte integrante da comunidade espírita, a Casa do Caminho, cientes de que a nossa querida irmã Isabel, presente, também os aplaude, porque vocês falaram sobre aquilo que sempre a moveu, a proximidade com o Cristo. Dos momentos de fechamento, vamos assim dizer, desta encarnação, Dona Isabel deixou para nós uma convocação. Assuma compromisso com o Cristo. Faça o bem que você puder. Não tenha medo de nada, porque Deus é seu Pai. Muito obrigada a todos.